Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mari, mentora e terapeuta espiritual e de autoconhecimento. Antes de iniciarmos o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para que quando vier novos conteúdos você receba e veja tudo que está por dentro aqui deste canal. No Evangelho de Lucas diz: Por isso vos digo, pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Pois bem, segundo o Evangelho de Lucas, tudo que a gente pede para Deus, a gente recebe. Mas tem um jeito certo da gente pedir para Deus? Algumas filosofias acreditam que existe sim um jeito certo da gente pedir para Deus. Algumas teorias dizem que a gente, quando pede alguma coisa ao universo, a gente acaba recebendo mais do que a gente já tem. Então, se por exemplo, eu peço para o universo, eu quero ter mais saúde. O universo entende que se você está pedindo mais saúde, é porque você não tem saúde. Então o universo vai te enviar mais falta de saúde. Vai te enviar mais daquilo que você já tem. Se você fala para o universo, eu estou cheio de dívidas. Me ajude a pagar estas dívidas. O universo vai entender que você tem muitas dívidas e vai te enviar mais dívidas. Eu não concordo muito com essa teoria. Posso mudar de ideia com o decorrer da minha vida. Muita coisa eu não acreditava e hoje passo a acreditar, e outras coisas eu acreditava e hoje eu já não acredito mais. Mas essa teoria, para mim, ela não faz muito sentido, baseada na minha própria vida. Eu já pedi por saúde, tanto para mim, quanto para algum familiar que estava precisando de saúde naquele momento, porque estava doente, e eu recebi aquilo que eu estava pedindo. É uma teoria da lei da vibração, que tudo que a gente vibra, a gente atrai aquilo que estamos vibrando. Isso eu concordo plenamente. Se a gente ficar sempre vibrando na escassez, a gente vai receber escassez, porque é aquela faixa vibracional que a gente se encontra. Então a gente precisa sair dessa faixa vibracional, por exemplo, da escassez, e atingir a faixa vibracional, por exemplo, da prosperidade, da abundância, para que a gente passe a estar na mesma vibração e receber mais daquela energia. Porém, quando dizem, se você pede para o universo uma coisa e o universo te dá daquilo que você já tem, então se você está pedindo para Deus, para o universo, pagar as suas dívidas, porque você precisa de uma ajuda, porque você não tem mais recursos, e aí o universo vai pensar, tá pedindo para pagar as dívidas, então tem muita dívida, então eu vou enviar mais dívida. Eu não concordo, porque se a gente entender que o universo é Deus, a gente está dizendo que a inteligência de Deus é limitada, que Deus não entende o que a gente está pedindo? Isso para mim não faz sentido. Nós que somos os seres com a consciência limitada, a gente entende o que a gente está pedindo? Como que Deus, que é o ser supremo, a inteligência máxima, não vai entender aquilo que a gente está pedindo? Isso para mim não faz muito sentido. Mas tem teorias que acreditam nisso. Para mim isso não faz tanto sentido. Mas então existe um jeito certo de pedir? Eu acho que cabe ao coração de cada um. Como você se sente confortável em conversar com Deus. Acho que não existe uma oração pronta, um jeito certo. É o que o seu coração te diz, que vai além da sua mente, que vai além dos seus pensamentos. É o que vem daqui. É essa voz daqui que Deus escuta. Eu vou contar uma história que o porquê a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Porque, segundo o Evangelho de Lucas, tudo que a gente pede, nós obteremos. E nem tudo que a gente pede é o melhor pra gente. Mas a gente está pedindo, Deus está respondendo. Uma vez, eu já estava
na caminhada espiritual, na caminhada de autoconhecimento. E quem está nessa caminhada da espiritualidade, principalmente quando tá ali que você começa a despertar, você tem o seu despertar espiritual, você quer ter contato com a natureza, você quer estar ali naquela abundância, nessa energia magnífica que é a natureza, não é mesmo? E eu tava com essa necessidade de estar em contato com a natureza e comecei a procurar casa para morar que estivesse mais próximo da natureza possível. Eu não conseguia me mudar para um lugar distante da onde eu já morava, porque sempre morei em São Paulo, a grande selva de pedras, e precisava continuar morando em São Paulo pela questão de trabalho, pela questão de família, tudo, escola das crianças. Eu precisava continuar morando em São Paulo, mas eu queria natureza. Então comecei a procurar casa perto de um parque que tem em São Paulo, um parque grande, e eu queria morar lá perto para poder ter esse contato maior com a natureza. Pois bem, achamos uma casa. E quando eu entrei na casa, parecia que eu estava entrando na casa da Virgínia. Para mim, parecia uma mansão, uma casa dos sonhos. Quando eu olhei aquela casa, eu fiquei apaixonada. Eu lembro com clareza, quando eu saí dessa casa, que assim que nós visitamos, eu estava no carro com meu marido, eu comecei a chorar e eu falava para ele, eu quero muito morar nessa casa. Que dê certo. E comecei a pedir a Deus para que ele manifestasse na nossa vida a realidade de morar naquela casa. Pois bem, assim aconteceu. Deus ouviu as nossas preces e nós fomos morar nesta casa. Mas o que era um sonho se tornou um verdadeiro pesadelo. No comecinho estava tudo bem, estava dando certo, mas começaram a aparecer os desafios. Primeiro, a gente começou a sentir muita insegurança de morar nessa casa, porque era uma casa de rua, não ficava em condomínio fechado. Então a gente começou a sentir muito medo de morar ali, porque era um lugar que não era tão seguro. E a casa começou a enfrentar alguns problemas de manutenção. E a gente encontrou um vazamento muito grande, muito grande. A nossa conta de água vinha assim, absurdamente alta. E esse vazamento era por baixo da terra. Então a gente teve que fazer uma reforma, tivemos que quebrar o chão e tudo isso ficou às nossas custas. O proprietário não deu a mínima importância. Ficou tanto o custo da água, da conta de água, que veio durante muitos meses com um valor muito alto, tanto o valor da reforma ficou por nossa conta. E isso começou a nos causar muito desconforto. Além disso, quando a gente foi sair da casa, que a gente encerrou o contrato, que a gente teve que nos mudar por conta de uma logística de trabalho do meu marido, a gente enfrentou um outro problema, muito maior do que essa da água. Foi uma coisa muito desafiadora para nossa família. Então, eu recebi o que eu pedi. E aí eu iria ser ingrata porque eu tive que enfrentar desafios? De jeito nenhum. Por mais desafiador que tenha sido morar nesta casa, por mais que um sonho tenha virado um pesadelo, eu continuei sendo grata. Muito grata. Porque Deus ouviu as nossas preces. Era exatamente o que eu tinha pedido para Ele. Então, quando a gente pede para Deus, a gente tem que saber exatamente o que a gente está pedindo. É difícil a gente ter uma visão do futuro, de entender se aquilo que a gente está pedindo vai ser muito bom pra gente? A gente não tem como controlar. A gente não tem como saber. Eu, na época, não tinha como saber que eu iria morar naquela casa e iria enfrentar esses desafios. A grande questão é, independente do que você vai enfrentar, ter gratidão, porque suas preces foram ouvidas, não é mesmo? Então a gente tem que ter esta consciência. Mas o que você pede? Você está pedindo só para você ou você está pedindo para um bem maior? Eu acredito que quando a gente pede algo que esteja envolvendo outras pessoas para um bem maior, que você não quer alguma coisa somente para o seu usufruto, que você não pede alguma coisa somente para você, essa oração, esse pedido ganha muito mais força. Porque vamos falar sobre um pouco da Cabala. A Cabala, quando fala sobre a criação
do universo, que fala sobre a criação dos mundos, antes de tudo acontecer, era somente Deus, era somente o Criador, essa força, essa energia primordial. E essa energia primordial começou a sentir muita vontade de doar, queria compartilhar tudo que tinha, todo o seu conhecimento, toda a sua prosperidade, toda a sua abundância, tudo que tinha. E aí criou então uma segunda consciência. Então, o Criador começou a doar tudo que tinha para essa segunda consciência. E durante um tempo se manteve assim, o Criador doando tudo que tem para essa consciência. Mas chegou um momento que essa consciência já não tinha mais o que receber. Já tinha recebido de tudo do Criador. E essa segunda consciência começou a ter necessidade também de doar tudo aquilo que tinha, porque já tinha recebido tudo e precisava também doar. E então foram criadas novas consciências, foram criadas uma terceira escala de consciências, que somos nós. Essa segunda consciência se dividiu em infinitas novas consciências. E então essa segunda consciência começou a receber da energia primordial e começou a doar. E se tornou um fluxo dessa segunda consciência recebendo e doando, recebendo e doando. E quando chega em nós, que somos esse outro patamar de consciência, a gente tem essa necessidade também. A gente precisa manter este equilíbrio de receber e compartilhar. Receber e compartilhar. Se a gente fica só recebendo, entra em desequilíbrio. Não tem como ficar só recebendo. E a gente também não pode só doar. A gente precisa entrar neste equilíbrio entre receber e compartilhar. Então, quanto mais a gente recebe, mais a gente compartilha. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. É um ciclo. Então, a gente tem que saber, quando a gente vai fazer a nossa oração, por exemplo, que você quer pedir para Deus mais prosperidade na sua vida, não peça para Deus, eu quero ter mais prosperidade, porque eu quero comprar uma casa, quero comprar carro, quero dar bom estudo para os meus filhos. Lógico, isso é muito importante. Afinal, a gente vive no mundo físico, da matéria, e a gente necessita dos bens materiais para que a gente possa viver aqui. Mas além disso, o que você vai fazer com o que você está recebendo? Você precisa doar também. Então, quando for pedir prosperidade em suas orações, peça para que você seja um canal de prosperidade, para que você receba e consiga compartilhar tudo que você está recebendo. Não só os bens materiais, que você possa compartilhar também o seu conhecimento, o amor que você recebe, que você possa compartilhar tudo de bom que existe na sua vida. Você compartilhar, você fazer uma caridade, vai muito além de você dar uma esmola para o mendigo que vem na rua te pedir. Você compartilhar é você dar um sorriso para uma pessoa que cruza você na rua e você fala um bom dia e você nem sabe como está o dia daquela pessoa. Às vezes o seu sorriso, o seu bom dia ilumina a vida daquela pessoa que está passando por você. É você compartilhar um conhecimento que você teve e que esse conhecimento pode ser a chavinha que vai virar na vida daquela pessoa e vai trazer para ela mais clareza mental, vai harmonizar os sentimentos da pessoa. Então vamos saber pedir para Deus da forma correta, da forma com que a gente consiga, com que tudo que a gente receba seja para um bem maior. E não vamos ficar também naquela teoria de tudo é a vontade de Deus. Realmente, tudo é a vontade de Deus. Mas não vamos ficar presos a isso, de que, eu tô sem conseguir trabalho, mas quando Deus quiser, eu vou conseguir um emprego. Se você ficar sentado no sofá o dia inteiro,
você não vai conseguir o seu emprego. Não vai dar certo. Você precisa se movimentar. É uma premissa da minha vida. Eu falo, movimento gera movimento. Porque quando você, por exemplo, está desempregado e precisa conseguir um emprego para você se sustentar sua família, para ter mais qualidade de vida, se você manda currículo, aí o universo também trabalha a seu favor. Aí começa a enviar para você oportunidades. Te manda um anúncio através de algum site, através de alguém que chega até você com uma vaga de emprego, mas ficar sentado no sofá não vai resolver. Então dizer que tudo é a vontade de Deus, não é bem assim que as coisas funcionam. Um casal que tá em pé de guerra, que não tem amor, que não tem momentos íntimos, e aí pede a esposa, pede para Deus, fala, ai Deus, salva o meu casamento. Se não tá fazendo a sua parte, não tem como. E aí depois divorcia, fala, ai, foi a vontade de Deus. Era assim que o universo queria que as coisas fossem. Não é assim que funciona. A gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente tem as nossas obrigações. Vamos tirar este peso das costas de Deus. Como se fôssemos marionetes sendo comandados pelo universo. Não é assim, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se movimentar para que as coisas cheguem até a gente. Lembra que eu falei? Movimento gera movimento. Então o que a gente pede para Deus, Ele sim escuta. Como eu já falei, que está escrito aqui no Evangelho de Lucas. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Então não vamos ir por essa história de que eu não posso pedir mais dinheiro para o universo, por exemplo. Que o universo vai entender que se eu estou pedindo dinheiro é porque eu estou no outro extremo, que eu estou sem o dinheiro e é isso que eu já tenho, então é mais isso que eu vou receber. Isso não faz sentido. Eu acho que a gente não tem um jeito muito correto, né, que a gente tem que pedir, como eu já falei, a gente tem que pedir aqui pelo coração as coisas que a gente deseja para Deus. Mas reforço que eu acho que um jeito que a gente consegue alcançar as coisas com mais rapidez é a partir do momento que a gente pede as coisas não somente para nós, ou baseadas somente no nosso ego, que muitas vezes é isso que a gente faz, a gente pede coisas baseadas no nosso ego, que o nosso ego quer. A gente tem que pedir para um bem maior. É isso que importa. Então vamos fazer as nossas orações. Acho que o recado maior de hoje é: vamos fazer as nossas orações, os nossos pedidos, pedindo para um bem maior de todos. Não somente para mim, mas para todos aqueles que chegarem até mim. Se eu estou pedindo prosperidade, que a prosperidade venha até a minha vida e que a prosperidade se estenda a todos aqueles que necessitarem dela e que chegarem até mim. Não é bonito isso? Então vamos praticar. Gratidão a todos que ficaram aqui, que ouviram. Deixa o seu comentário, o que você acha, se você concorda ou não. Estamos aqui para a gente conversar, para trocar ideias, para aprender. Então deixa o seu comentário aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, meu Instagram é Eu Sou Mari. Me siga lá para a gente conversar também, trocar ideias. E um vai aprendendo com o outro. Um ajuda o outro sempre. Gratidão.